Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Na semana passada, em São Paulo, foi realizada mais uma reunião da Executiva Nacional da CUT. A discussão de estratégias para conquistar ganhos reais de salários foi um dos principais temas abordados, como explica Quintino Severo, secretário-geral da nossa central. A grande decisão nossa da Executiva foi em relação à conjuntura. Nós fizemos um bom balanço, uma boa avaliação de conjuntura. E essa conjuntura, essa reunião, na verdade, se dá no momento onde a conjuntura exige, né, uma ação mais forte da CUT, uma ação mais forte dos trabalhadores. E a principal resolução que nós tiramos da Executiva é em relação a esse momento onde o governo toma a iniciativa de aumentar o superávit primário, de aumentar o ajuste fiscal. E nós reafirmamos de que a solução para enfrentar a crise econômica mundial não é fazer arroxo, ou seja, fazer cada vez mais investimentos na produção, mais investimentos para que o consumidor consiga efetivamente consumir, portanto, fortalecer o mercado interno, né, garantir que haja uma continuidade na queda da taxa de juros. Então, são elementos que nós julgamos importante, né, que o Brasil, nesse momento, passe a adotar políticas onde incentive o consumo e incentive a produção, possibilite que o nosso país continue produzindo para continuar gerando emprego. Então, esta foi uma das grandes deliberações que nós tomamos no sentido de fortalecer as políticas públicas, fortalecer o investimento interno no Brasil. A segunda grande deliberação está na sintonia dessa, ou seja, nós vamos continuar investindo, pressionando para que as campanhas salariais do segundo semestre, portanto, a CUT vai jogar muita mobilização, muita pressão, né, muita solidariedade ao conjunto das categorias que estão em campanha salarial nesse momento, para que as campanhas salariais saiam com resultado obtendo aumento real de salário, que é uma forma importante na distribuição de renda e também de fortalecer o mercado interno, continuar consumindo, o povo brasileiro continuar consumindo. Portanto, a nossa ação nesse segundo semestre será voltada a ajudar as categorias a consolidar e conquistar aumento real de salário nesse segundo semestre. E, evidentemente, que também concluímos nessa executiva uma avaliação das plenárias estaduais estatutárias, que também faz parte da nossa agenda, agora em outubro, a nossa plenária nacional. Então, faz parte da nossa ação, né, das nossas tarefas da CUT nesse segundo semestre, a nossa plenária nacional estatutária, que também terá um momento oportuno para a gente fazer um bom balanço de conjuntura nacional, tirar ações não só para o final desse ano, mas já para o próximo período, próximo ano. Então, a reunião executiva ela se resumiu, digamos assim, em 3 grandes resoluções em relação aos desafios desse próximo período. Quintino também falou sobre a medida anunciada pelo governo que aumenta o IPI das montadoras de carros importados. O governo alega, e na verdade estamos vendo, que boa parte das montadoras estão com os pátios cheios, né? Ou seja, houve uma queda nas vendas de veículos, portanto, há um estoque de veículos nos pátios das montadoras. Há montadoras também simulando ou já adotando férias coletivas nos seus trabalhadores e, portanto, o governo tomou uma medida emergencial dentro, evidentemente, do Plano Brasil Maior, que é o plano de política industrial, mas dentro desse plano, uma medida emergencial no sentido de incentivar a venda dos veículos brasileiros. E com essa medida ele procurou adotar uma política, então, de aumento do IPI para os produtos importados. Então, todas as empresas que não conseguirem comprovar de que 65% da sua produção é com matéria-prima, é com produção brasileira, com peças brasileiras, essas empresas terão taxado em mais 30% o IPI desses veículos. Então, portanto, é uma medida de proteção da indústria brasileira, de proteção, né, do produto brasileiro e assim como também da proteção dos empregos brasileiros. Então, portanto, essa foi uma medida adotada pelo governo, do qual a CUT tem sintonia, né, tem o apoio da CUT, teve o apoio de todas as centrais que estavam lá na oportunidade, porque de fato nós não queremos que apenas os produtos venham para cá para se usufruir do mercado brasileiro. É preciso que as montadoras produzam aqui e gerem emprego no Brasil.
A greve dos trabalhadores em educação de Minas Gerais completou 100 dias na quinta-feira, 15 de setembro. Os sindicatos cutistas promoveram várias manifestações de apoio ao movimento, convocando outras categorias a se juntar à luta pela educação. Nossa reportagem esteve lá. Confira. Eu acho que os trabalhadores em educação de Minas Gerais hoje é o que há de exemplo mais combativo e um referencial de luta enorme para o Brasil inteiro. Porque eles estão reivindicando uma questão que já foi negociada com o governo federal, votada no Congresso Nacional. Infelizmente, o governador Anastasia aqui de Minas Gerais não quer cumprir a lei do piso. Por isso que a greve deles é justa. O Sindiúti, que é um sindicato filiado à CUT, que tem uma tradição de luta, de história espetacular e muito bonita, está demonstrando novamente o quanto que a luta vale a pena. Estão chamando a atenção da sociedade brasileira para um problema que não é só um problema da nossa categoria, é um problema da escola pública. Se nós quisermos resolver os problemas da educação, nós precisamos melhorar as condições de vida dos professores e funcionários de escola. Por isso que tem o piso, e infelizmente esse governador não quer cumprir o piso. Por isso que eles estão em greve, por isso que tem que ter o nosso apoio, por isso que precisa ter o apoio da sociedade mineira, da imprensa mineira, dos pais e dos alunos. E por isso que nós estamos aqui trazendo apoio e solidariedade à greve deles, que é uma greve justa, é uma greve em defesa do Brasil, é uma greve em defesa da educação. A greve de Minas Gerais completou seus 100 dias numa luta pelo piso salarial profissional nacional. Nós contamos com a solidariedade de todo o movimento social, sindical mineiro, e vemos que a nossa greve também tem repercussão nacional. Vamos continuar em greve até que a gente conquiste o piso salarial em Minas Gerais. Olha, é de grande importância a luta dos trabalhadores em Minas Gerais, porque a nossa vitória refletirá em todo o país na importância do cumprimento da lei do piso, a Lei 11.738. A CNTE está solidária à luta dos trabalhadores mineiros para que eles, vitoriosos, atraiam outros movimentos em todo o país e que todo o país cumpra a lei do piso. As escolas estão paradas, algumas totalmente, outras parcialmente. O nosso movimento a cada dia recebe o apoio e a solidariedade dos vários movimentos sociais e sindicais, e a nossa greve com certeza tem fôlego por mais um bom tempo. A educação é um elemento fundamental de conscientização e essencialmente para a luta. Por isso, quando o lema da greve traz quem luta, educa, é na essência daquilo que pregava o nosso queridíssimo Paulo Freire. E é por isso que essa categoria ela já é vitoriosa, por estar celebrando hoje 100 dias em greve, dando uma aula de educação para a sociedade mineira, que está apoiando a greve e, fundamentalmente, dando uma aula para os reacionários conservadores de que, verdadeiramente, a educação é fundamental para um desenvolvimento sustentável, com inclusão social. Então, nesse sentido, o governo do Estado, inclusive, que é considerado insensível, desumano, ele é muito mais do que isso, porque ele está pensando em retornar com o seu orientador, o ex-governador de Minas Gerais, ao governo federal, e não pensa na sociedade mineira, prejudicando milhares e milhares de trabalhadores em educação e, consequentemente, a população de Minas Gerais. E nesse objetivo, educação de qualidade não se coloca. Por isso que nós estamos com esse lema: quem luta e educa, e nós vamos sempre perseguir isso e por uma educação de qualidade para todos e todas em Minas Gerais e no Brasil. Para definir os rumos da greve, uma nova assembleia da categoria será realizada hoje, dia 20, às 14 horas, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas. A CUT continua ampliando sua base. Nos últimos dias, vários sindicatos se filiaram à central, como informa Jaci Afonso de Mello, secretário nacional de Organização e Política Sindical da CUT. Nós recebemos agora essa semana, pela secretária de Relações de Trabalho, a doutora Zilmar Alencar, o certificado da aferição feita esse ano. A CUT continua com a maior liderança, né? A central que mais cresce, com 38,2% de sócio de todos os sindicatos. Se você considerar apenas as 6 centrais sindicais que foram reconhecidas
por atender os requisitos, a CUT representa 46,45% de proporcionalidade desses sócios. Ou seja, a CUT ela tem quase 50% dos números e nós desejamos que isso ocorra até o final do ano. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi escolhida pela proximidade simbólica com a primavera e com o florescimento das lutas por cidadania e igualdade de direitos. Quem comenta é Expedito Solanei, secretário nacional de Políticas Sociais da CUT. Uma data simbólica que é de luta das pessoas com deficiência, ou seja, isso no universo de pessoas, de trabalhadores, de crianças, de jovens, independente de classe social. Então é um momento em que nós, especificamente, da CUT, estamos com duas pautas, né? Duas agendas importantes, que é trabalho, que é a lei de cotas, o cumprimento da lei de cotas, que tem a ver com o trabalho, com a dignidade, com a cidadania dessas pessoas, com a inclusão delas na sociedade a partir do trabalho. E a segunda, que é a educação. O debate sobre o Plano Nacional de Educação, resultado da Conferência Nacional de Educação, que pauta a educação inclusiva. Ou seja, dados da PNAD e dados catalogados historicamente demonstram que as pessoas com deficiência que têm acesso à educação, elas conseguem entrar no mercado de trabalho qualificada a partir do seu esforço na universidade ou no curso técnico, mas conseguem acesso ao mercado de trabalho com muito mais rapidez e tem mercado de trabalho. A CUT está participando de várias atividades no Brasil inteiro, promovida desde o CONAD, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, saindo por prefeituras que o PT dirige, que tem essa sensibilidade de pautar e de lutar, né, a partir dos conselhos estaduais e municipais de pessoas com deficiência, como é o ato importante que vai ter aqui em São Bernardo do Campo, que sempre anualmente tem atos importantes, se pauta bem esse debate, por ter um núcleo desde o Sindicato dos Metalúrgicos, né, com o companheiro Flávio Henrique, que historicamente sempre esteve presente, e na luta, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, para nós é muito importante esse dia, por ser um dia de luta, por ser um dia que essas pessoas expressam a sua igualdade com a sua diferença. Né? E dentre o bojo todos das necessidades que todos nós temos, inclusive enquanto pessoas que não têm deficiência, que é a acessibilidade, fim das barreiras arquitetônicas, ou seja, as cidades acessíveis, transporte público de qualidade acessível, espaços públicos com praças públicas acessíveis, os meios de comunicação acessíveis, enfim, então é uma longa pauta e que esse dia é um dia que se pauta e reforça, sem dúvida nenhuma, todos esses itens que é dessa pauta histórica. Por falta de consenso entre trabalhadores, empresários e governo, a implantação obrigatória do ponto eletrônico nas empresas foi adiada para 3 de outubro. Antes disso, representantes voltam a se reunir para discutir o assunto, como informa Valeir Erkli, da Executiva Nacional da CUT. E a gente defendeu na última reunião que teve do GT, que seria a implementação imediata a partir de 1º de setembro. Infelizmente, o Ministério do Trabalho acabou adiando por mais 30 dias, para entrar em vigor no início de outubro. E, inclusive, a CUT questionou, colocou a nota no seu site questionando essa decisão, que foi um equívoco, já está há 2 anos. Então, desde agosto de 2009 que saiu a portaria. Então, não tem necessidade mais nesse sentido. Os próprios empresários discutem que é um custo muito elevado e é um absurdo, porque hoje já tem mais de 100 mil empresas que têm um REP e hoje o custo vai de R$ 1.700 a R$ 3.000 um aparelho completo. Então isso é uma falácia. Acho que o custo é a sonegação de horas que os trabalhadores são sujeitos. Então isso que é um custo de em torno de 4 a 5 bilhões por ano que são usurpados, sonegados dos trabalhadores. Então é um contrassenso. Na quarta-feira vai ter uma conversa, mas a CUT vai reiterar a posição dela, vai ser contrária a qualquer tipo de objeção nesse sentido, que o governo venha querer alterar ou aceitar aquela proposta patronal, que eles colocam 3 alternativas, o REP,
ou um sistema seguro, sem nenhum tipo de controle, e não tem cabimento, tem que mudar a situação vigente hoje. O governador do Piauí, Wilson Martins, tem se destacado por atitudes autoritárias, como não dialogar com categorias em greve. Entre outros abusos, decidiu que trabalhadores sem paletó não serão recebidos em audiência. A CUT fez uma moção de repúdio à postura elitista e conservadora do governante. A Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT de São Paulo entregou um aviso de greve à bancada patronal do Grupo 8 da Fiesp, na quinta-feira, dia 15. O Grupo 3 foi notificado na véspera. Os trabalhadores consideram insuficiente a proposta de reajuste salarial apresentada pelos patrões. Os metalúrgicos do ABC fazem assembleia decisiva nesta terça, dia 20, em Diadema. São mais de 70 mil trabalhadores que podem entrar em greve a partir de amanhã, se não fecharem um acordo salarial satisfatório. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.